Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e a nossa entrevista hoje é com a professora Iraí Cardoso, ela que é presidente da AAP, a Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais, e também responsável pelo Instituto Bilíngue de Qualificação e Referência em Surdez, o Instituto Íris, aqui de Alagoas. O nosso assunto é como nós vamos inserir, não é, abrir espaço à participação de surdos aqui no estado por meio desse instituto que é abrangente e que oferece inúmeras capacitações para esse universo de pessoas. Portanto, eu agradeço antecipadamente a presença aqui da professora Iraí Cardoso, que é também uma empreendedora, não é? Tudo isso começou com um sonho em 1992 e agora o Instituto Íris, que em 2019 ele tem projetos novos para apresentar. Em 2017 teve o incremento de recursos para a construção, né, para alavancar esse sonho que é o Instituto Íris, que dá a projeção dos cursos lá realizados, como também vamos falar sobre um balanço que podemos ter do Instituto até agora. O que ele representa hoje, não é, no que diz respeito a essa ferramenta da educação de acessibilidade social. O que dizer hoje do Instituto Íris, não é, desde a sua implantação, o que ele representa para Alagoas e para o norte e nordeste aqui do país? O Íris, ele é um projeto direcionado às demandas da população surda. E a população surda, ele reconhece no Íris uma resposta aos seus anseios. E ele acontece ainda na década de 90, quando ainda não se discutia tão fortemente a educação de surdos como agora. Agora, a primeira-dama do país, né, tomou posse falando em língua de sinais, ela deu evidência e criou até um departamento de educação bilíngue dentro do Ministério da Educação. Então, é muito interessante porque nós somos visionários. Nós antecipamos tudo isso. Isso o governo federal está fazendo em 2018. E a gente já vem com essa proposta desde 1993. Mas, pois é, em 2018, Alagoas, Maceió, na verdade, não é, e o estado ganhou a primeira escola bilíngue para surdos no norte e nordeste. Não há na região uma outra escola bilíngue nessas... Não tem. Nessa formatação, digamos assim. Não tem, porque há uma confusão sobre a escola bilíngue. Existem escolas que possuem intérpretes. De Libras. De Libras, interpretando, traduzindo o professor. Isso não é educação bilíngue. Educação bilíngue é quando a pessoa, ela se alfabetiza, ela aprende, né? O processo ensino-aprendizagem se dá na língua dela. Na língua de sinais. Na língua de sinais. Então, o professor é quem tem que dar a aula em língua de sinais. E não ser traduzido. Isso não é bilinguismo. Né? É quando há um respeito a essa cultura, a essa minoria linguística. É quando isso vem desde que a pessoa nasce surda. Qual é a diferença de se ter um intérprete para dar aula a uma pessoa que é surda ou ela receber a aula na língua de sinais? De um professor que está ali sem precisar de um intérprete. Vamos num exemplo que todos nós ouvintes conhecemos. Então, é uma pessoa que é fluente em inglês, vai fazer um curso técnico, por exemplo. O professor lá, ele pode dar aula em inglês e ela vai entender porque ela é fluente na língua. Porém, se esse mesmo curso for dado em português, o que vai acontecer? Ela vai raciocinar, elaborar o pensamento dela, desenvolver em cima do que está ouvindo.
Por quê? Porque está sendo dado na língua dela, com palavras, na língua materna. A língua tem a ver com o cognitivo, com o pensamento. Com a inteligência. Com a inteligência. Eu só apreendo, eu só me desenvolvo quando as coisas chegam na minha língua, porque é a língua que eu escuto desde pequenininha e que formou todo o meu pensamento, toda a minha interpretação a respeito do mundo, de valores, a respeito das coisas. É a ligação do conhecimento, da cultura. Você percebe por que os surdos, apesar de toda a capacidade que possui e toda a inteligência, por que eles não se desenvolvem? Eles vêm sendo excluídos de um processo de ensino e aprendizagem medonho. Desde sempre, não é, professora? Desde sempre, violento, isso é violento. Isso chega a ser violento. Como se observa na prática essa limitação que é imposta aos surdos? No desenvolvimento dele, porque... No cognitivo? Tudo, Sobretudo. né? Porque já começa daí. Nossas crianças surdas, né? Há um tempo atrás eu tive acesso a uma pesquisa do MEC, que ela dizia que 87% das crianças surdas estão fora da escola. Se nós fizermos uma pesquisa, e é um outro ponto que tem que se considerar, é a falta de pesquisa, é a falta de um mapeamento de dados sobre... De estatística sobre essa comunidade. Então, mas se fizer um levantamento, você já vê daí, o ensino público, a criança só tem acesso a 6, 7 anos de idade. Já se perdeu muito, Olha né? aí o que se queimou. É. Se a primeira infância 5 anos. Se a primeira infância é fundamental para formar o indivíduo de amanhã, e essa primeira infância é de 0 a 6, você já vê que a comunidade surda, ela já é tolhida, né? Ela já é excluída nessa primeira infância. Então, ela já chega na escola com uma grande perda. Uma grande perda. E quando ele chega nessa escola, não é a escola adequada para ele, não é o ensino adequado para ele. Então, a diferença entre ter um intérprete em sala de aula e ter o professor numa pedagogia, falando direto para o aluno surdo, ela se dá de uma forma muito, muito óbvia, porque eu tenho 20 alunos, 15 são ouvintes, 5 são surdos, e eu tenho um intérprete ao lado do professor. E eu estou dando uma aula de geografia, por exemplo. E aí, num determinado momento, o professor fala, não, porque isso foi produto de uma erosão. Não existe sinal para erosão. Pois é, as minúcias que estão aí colocadas se perdem, Não existe. Aí, como é que o intérprete vai falar erosão para os surdos? Não tem esse sinal. Ele vai falar por datilologia, ele vai fazer E-R-O-S-A-O, erosão. E quando ele está fazendo, o professor está indo. E se perde muita coisa. Né? Entendeu? É um vácuo. Ou o professor espera o tradutor, e aí os 15 alunos perdem o ritmo, ou o professor continua no ritmo dos 15, porque 15 é maioria, e 5, enquanto o intérprete está explicando, porque o intérprete vai fazer a datilologia, o surdo vai dizer, e o que é erosão? Vai interromper e vai haver... Aliás, aí o intérprete vai dizer, depois eu explico. Na verdade, todos perdem. Né? Total, socialmente, todos perdem. Né? Não existe. Então, o discurso da educação inclusiva, ele sempre entrou em choque com os anseios da comunidade surda, pela questão que a comunidade surda, ela tem as pessoas oralizadas, que podem estar incluídas, e ela tem as pessoas que falam através da língua de sinais. Se linguisticamente essa língua
ela é reconhecida, ela é oficial, então essa minoria linguística, ela tem direito a ter acesso a tudo na língua de sinais. Concorda? É verdade. Se ela foi oficializada, ela existe de fato e oficialmente. Professora, nesse contexto, quais são as perspectivas hoje do Instituto Íris? Então, são heranças de décadas, né? A primeira escola de surdos no Brasil foi em 1800 alguma coisa, foi Dom Pedro quem criou. Então, antes disso, já haviam pessoas surdas. Então, a gente tem aí uma herança toda para resolver. E aí... Quantas milhares de pessoas são identificadas no Brasil com surdez? Olha, fazendo uma estimativa em cima de percentual, no mundo, a população surda, segundo a Federação Mundial de Surdos, é estimada em mais de 70 milhões de habitantes no planeta Terra com surdez. Eu não estou falando de perda auditiva, estou falando de surdez. No Brasil, há algum tempo atrás foi estimado em mais de 10 milhões no Brasil, né? Então, a gente pensa que no nosso estado nós temos aí mais de 50 mil, a gente tem milhares. E o Íris, ele é produto de um conjunto de projetos, né? Que a gente iniciou lá em 92. Projetos que tinham como objetivo transformar a realidade existente da comunidade surda em Alagoas, que era nenhum surdo trabalhava, não havia intérpretes, aliás, não havia surdos, escola. Começamos a ver surdos trabalhando na ajuda de empacotar que nós inseríamos nos supermercados, não é isso? Junto aos caixas, empacotando os produtos. O nosso trabalho, mas ele foi um praticamente marco. Dessa atividade, não se sabe por quê. Porque os surdos cansaram de ser só empacotadores. Perfeito. E à medida que eles foram estudando, que eles foram tendo acesso ao ensino médio, ao ensino superior, eles almejaram outras profissões. Claro, ele saiu de um trabalho salários. Mecânico, né? Exatamente, porque não era valorizado, né? Então, o Íris, quando ele começou lá atrás, ele começou formando intérpretes. Fizemos toda uma estratégia, dando visibilidade à existência das pessoas surdas, né? Trazendo mídia, fazendo eventos. E aí, começamos em 99 a empregar os primeiros surdos. Os surdos no mercado de trabalho foi muito bacana, porque as pessoas de um dia para o outro chegaram nos supermercados e tomaram ciência da existência daquele segmento. Exatamente. Né? A ausência de diagnóstico e intervenção precoce agrava o problema dessa invisibilidade ainda existente? Total. E principalmente a falta de informação. Porque uma família que nasce um bebê surdo, né? Ela tem um olhar clínico. Ela fala assim, uai, meu Deus, eu tenho um bebê surdo. Ai, mas agora tem tecnologia, tem cirurgia para fazer ouvir. Então, eu vou procurar, porque aí meu filho ouvindo, resolve o problema. E não resolve? Totalmente não. Por quê? Porque ele é surdo. Surdo é surdo, entendeu? E esse trabalho da cirurgia, ele tem que vir acompanhado de outros profissionais, de outras orientações. Ele é multidisciplinar. Ele vai ouvir, mas ele precisa de fono para desenvolver a fala, ele precisa de um pedagogo, entendeu? E é um investimento que a maioria da população, das famílias, não tem essa condição. Não tem, mas e já o serviço público... Mas existe no Ministério da Saúde uma política pública, né? O que não... Eficiente ou não? Ela ainda não foi implantada devidamente. Você vê, nós temos crianças implantadas aqui
em Alagoas. Como estão essas crianças? Quem está desenvolvendo? Há um acompanhamento? Né? Há um acompanhamento. Será que todos têm recurso para pagar? E o que não pode pagar? Como está sendo dado esse acompanhamento? Que é a maioria da população. Né? Será que essas famílias sabem aonde buscar ajuda? Nós, por exemplo, somos um Ser 3. Nós temos uma equipe para ajudar. Mas será que as pessoas sabem que a gente dispõe de uma equipe de otorrino, fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo? E olha, o Instituto atende, em sua maioria, as pessoas carentes, não é isso? Sim, sim. Mas falta, assim, essa rede de informação, né? Essa visibilidade. Essa visibilidade. O médico que dá o diagnóstico, a unidade de saúde que está recebendo essa mãe com esse bebê, a maternidade, ela recebe orientação nesse momento? Quais são os equipamentos que ela dispõe no Estado para ir atrás com o filho dela? Não há esse encaminhamento. Não, o que há ainda é uma rede informal da mãe que diz para outra. Do boca a boca, as pessoas que vão falando. Boca. Mas o governo não poderia encampar, já que não tem a condição de fazer isso de uma forma mais, digamos assim, especializada no campo da educação? Olha, Gorete, eu digo que é um problema de planejamento, de implementação da política pública. Na hora que ela é instituída no governo federal e vai para os estados e para os municípios, como é que os gestores públicos lidam com isso? Entendeu? Nós fazemos teste da orelhinha em Santana do Ipanema, na maternidade, com os bebês lá de 19 municípios do sertão. Então, quando é detectada a surdez, aí o nosso serviço social já encaminha, já orienta de tudo. Porém, a gente precisa comprar o aparelho auditivo. Aí, e é caro. Aí, não, eles têm direito, o governo federal dá o dinheiro. O problema é que a dispensação fala assim, mas esse município pertence a Macro 2. Aí a Macro 2 diz, mas eu não tenho dinheiro para dar aparelho para todo mundo. Aí o município diz, mas eu também não tenho. Isso é o governo federal. Você está entendendo? Enquanto fica esse jogo aí de quem é quem, a criança está crescendo. E perdendo as possibilidades. De ter o aparelho e fazer a estimulação. Porque a AP está fazendo a estimulação, mas ela precisa do aparelho. Porque é tudo uma ação articulada, não é, professora? Exatamente. Você falou certo. Essa articulação, eu percebo que existe uma demanda muito grande nos municípios de várias doenças, de epidemias, de várias coisas. Então, o que acontece com as minorias acaba passando para segundo ou terceiro plano. Não é nem maldade, nem má vontade. É a implantação da política pública. De fato. De fato. Por isso que as instituições, não só a AP, como outras que nós temos aqui no Estado, elas têm sido fundamentais na vida das pessoas com deficiência. Porque a gente fica preocupado e vai aqui e vai ali. Então, essa parceria entre o privado, o filantrópico e o governo, ela tem que ser muito valorizada pelo governo, ela tem que ser cada dia mais forte, porque o governo tem uma super agenda, entendeu? E para que não haja prejuízos para as pessoas com deficiência, ele faz a parceria, ele descentraliza, mas ele coloca gestores de políticas públicas, como da pessoa com deficiência, que realmente tem autonomia e que realmente façam a diferença. Que compreenda de fato a questão. E que dê prioridade à agenda dele, da pessoa com deficiência. Porque essa prioridade não é dada. Bem, vamos para um breve intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto para a gente retomar essa boa discussão.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Iraí Cardoso, que é presidente da AAP, a Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais, e também é responsável pelo Instituto Bilíngue de Qualificação e Referência em Surdez, aqui em Alagoas, sediado em Maceió, o Instituto Íris. Sobre essa temática, eu perguntaria à professora como estão os projetos do Instituto Íris encaminhados para 2019 no sentido de aprimorar esse atendimento. Então, a gente levantou uma série de demandas, né? Mas a solução, eu acredito, sempre acreditei que a solução de todos os problemas sociais vem da sociedade mesmo. Somos nós. Nós temos no Íris, a gente falou assim, os problemas são inúmeros, então vamos focar. Vamos focar em 3 eixos. 1, educação infantil. Então, nós estamos implantando a educação infantil desde pequenininhos mesmo, né? Nós vamos incubar projetos que sirvam de modelo para a política pública. Nós vamos dizer... Isso é papel do poder público, né? Mas o Instituto está aí dando a sua contribuição. Exatamente. Então, nós vamos ter 0 a 3, 3 a 6. E aí a gente vai começar com a educação infantil, alfabetização e 1ª série. Pronto. Vamos começar... Serão poucos, porque a gente não tem como. Pois é, um atendimento desse nível nos anos iniciais da criança. E a continuidade na escola pública, a preocupação aumenta. Mas aí vem o 2º eixo do Íris, que são as qualificações. Por isso ele é um instituto bilíngue de qualificação. Então, a nossa proposta é oferecer serviços de qualificação para os municípios, para as escolas privadas que queiram receber alunos surdos. A nossa proposta é preparar a sociedade para todos receberem os surdos. Seja na escola pública ou na privada. Privado, quem conveniada. Sabe, eu tenho dinheiro, eu posso pagar uma escola particular para o meu filho surdo. Mas não é ótimo, mas a sua escola tem que estar preparada, não é verdade? A gente vai estar aberto a oferecer essas capacitações, dispomos de um auditório lindo, maravilhoso. Então, estamos aí conversando com especialistas do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, pessoas muito gabaritadas, com larga experiência em educação de surdos, para organizar toda essa grade de cursos. E o Instituto Íris tem toda a infraestrutura de equipamentos para qualificar os profissionais que atuam na área. Né? E eles ainda vão ter a prática, porque eles vão ter lá os projetos, as pessoas lá. Então, ele não é só a teoria, vai ter teoria e prática, né? O 3º eixo é a questão da inclusão propriamente do surdo. Como que vai acontecer isso, que o Íris vai promover, pretende promover essa inclusão? O que já fazemos desde sempre, colocando o surdo no mercado de trabalho, assessorando as empresas e capacitando as empresas para acolher essa pessoa surda, né? Ainda que existam aplicativos, porém, as relações de trabalho, elas não acontecem com o aplicativo. É verdade. Elas acontecem na relação entre as pessoas, na comunicação, na escuta entre as pessoas dentro da empresa. Então, a gente vai estar oferecendo também esse serviço às empresas. Ainda dentro do 3º eixo da inclusão e do desenvolvimento do surdo, estaremos promovendo curso de liderança para os surdos, porque eles precisam lutar
por eles. Por esse empoderamento, Por né? eles. Eu só estou aqui para apoiar, mas um dia eu vou embora, como todos nós. Eles que têm que ser capacitados e se apropriar e ser protagonista da própria luta e olhar para os outros surdos, para os pequenininhos. É tanto que nós temos funcionários surdos. Eles vão ensinar para os pequenininhos a língua de sinais, né? Então, quando a gente é pequenininho, a gente não olha para o maior não sempre não é referência para o menor. Então, os surdos, jovens e adultos, serão a referência das nossas crianças surdas que vão estar lá dentro. A outra coisa que a gente está fazendo dentro da inclusão é que nós vamos abrir matrícula, e aí eu vou dar em primeira mão no seu programa, nós vamos abrir matrículas para os CODAs. O que são os CODAs? São crianças ouvintes, filhos de pais surdos. Então, para entender, o Íris será uma escola inclusiva. Né? Eles vão estudar junto com nossos alunos surdos. Para aprender. Por quê, Gorete? A comunicação. Qual foi a primeira língua dessas crianças ouvintes? Surdos. Não foi a língua de sinais? Porque os pais são surdos. Então, estamos com matrículas abertas para os CODAs. Isso é interessantíssimo, esse trabalho. Não, isso é inovador. É verdade. Isso não existe. Mais uma referência para o Instituto. Vai existir aqui em Alagoas. O Íris, né? O fato de uma organização privada ser legal, que eu acho, essa flexibilidade que ela tem de inovar, de desenvolver projetos. De implantar sem burocracia. De implantar sem burocracia, entendeu? E de estar próximo da demanda e ouvir os anseios. Então, aqueles meninos surdos, aquelas meninas surdas que vieram até a AP, lá em 92, 93, que eram desse tamanhozinho, a maioria já tem filhos, 2, 3 filhos. E eles chegaram para mim e falaram assim: ô Iraê, quando o Íris estiver pronto, bota escola, eu quero que meu filho estude aqui também. E o Íris está tão lindo, tão lindo. Ele tem tantos recursos, ele tem mais recursos do que certas escolas privadas pagas. Professora, já que a senhora está falando dessa infraestrutura maravilhosa do Instituto Íris, não é? Onde fica o Instituto? Ali na Avenida na Amélia Rosa, ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo, né? Muita gente que conheceu lá, né? Era aquela. Mas nem consegue identificar não hoje. Identifica mais, pensa que é outra né? coisa. Mas não é não, gente. Realizamos o que sonhamos. Então, somos nós mesmos que estamos lá. Agora, precisamos de apoio para esse sonho ser cada vez mais bonito na realidade. Então, nós precisamos de recursos, porque a gente precisa contratar professores, a gente precisa capacitar, treinar, a gente precisa de parceria das empresas, a gente precisa de N parcerias, sabe? Para nos ajudar a levar esse sonho. Campanhas educativas não poderiam ser feitas em parcerias também? Sim. Para viabilizar essa visibilidade, professora? Ai, Gorete, eu amo parceria. Eu amo parceria. Então, assim, eu estou super aberta, sabe? Agora, eu gosto de parceiros que tenham compromisso com o coletivo, sabe? Traduza, professora. A gente precisa pensar no que é bom, não é para essa organização nem para um grupo. A gente precisa pensar no que é bom para essa organização realizar os projetos, para esse segmento, para Maceió, para o estado de Alagoas, para o Brasil e para o mundo. Porque a paz só vai ser possível no dia que ninguém se sentir excluído nem injustiçado. Então, a gente começa por aqui, a gente está começando com isso aí, entendeu? Porque, assim, a gente quer... o que a gente quer? A gente quer integrar a comunicação das pessoas que ouvem, que é oral,
com as pessoas que nasceram sem ouvir e que se comunicam gestual, mas todos são seres humanos. É uma questão até de sustentabilidade. Sim, é um fenômeno de comunicação humana, não é deficiência. Vamos pensar maior, né? Pensar de forma global, não é isso? Pois é, porque todos os setores, todos os mercados podem estar abertos e devem estar abertos a esse desafio, porque é um grande desafio, não, professora? Sim, é um grande desafio integrar esse segmento que foi marginalizado tanto tempo, né? Durante décadas, né? Desde sempre. Abrir essa roda, né? Pois bem, e se você tem interesse de se qualificar em cursos, né, de aprender mais, colaborar. Tem um número aqui de telefone celular, que é o 99331-9310. O telefone do Instituto Íris, que você pode disponibilizar para obter informações até de como poder participar. Nosso prédio deve estar em conclusão, né? A gente é dinheiro público, então há uma burocracia que atrapalha, mas ele já está em fase final. Início de março, se Deus quiser, estaremos iniciando as atividades, mas as matrículas podem ser feitas no espaço provisório onde nós estamos lá na Amélia Rosa. É só as pessoas ligarem e elas vão saber como. Bem, vamos para um breve intervalo. Certo. Agora, e em 1 minuto, Frente a Frente está de volta. Até já. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Iraí Cardoso, ela que é presidente da AAP, a Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais aqui no estado, como também responsável pelo Instituto Bilíngue de Qualificação e Referência em Surdez aqui em Alagoas, o chamado Instituto Íris. Professora, projetos podem ser desenvolvidos, não é, pelas organizações já existentes aqui no estado, porque nós temos, Alagoas conta com 3 serviços de saúde, se não me engano, eu pesquisei aqui e encontrei credenciados para adaptar, não é, 2 em Maceió, a DEFAL, Faculdade de Fonoaudiologia de Alagoas, e em Arapiraca, a Otomed, são centros de alta complexidade. Mas o que difere, essas unidades que eu relatei aqui, elas não possuem unidade móvel para ir até a população que vive em povoados, municípios que inexistem a educação básica em saúde auditiva. Uma parceria entre governo, essas instituições e o Íris, que tem essa expertise, digamos assim, mais elaborada, poderia resultar num trabalho mais eficiente e eficaz para a população surda? Sim. Eu sempre defendi a prevenção, porque a prevenção, ela no início, quando é detectado, é diagnosticado qualquer problema, ele tem um custo. Se
ele não é resolvido, esse custo depois ele aumenta desvaradamente, né? Então, no Sertão, quando a gente colocou a APE em Santana do Ipanema e em Penedo, há mais de 10 anos atrás, foi exatamente por isso, para que a população mais distante da capital não precisasse se deslocar até Maceió. Em Santana, a realidade nos deixa muito feliz, porque se você chega lá, está cheio de bebês com deficiência na nossa recepção. Hoje em dia, nos municípios do Sertão e do Médio Sertão, nasce uma criança com qualquer tipo de deficiência, o pessoal diz, leva para a APE. Então, eles já começam a ter atendimento e isso é muito bom para todos, né? Temos outros centros. O governo federal, no ano passado, ele habilitou vários centros de referência no estado de Alagoas. Hoje em dia tem Palmeira dos Índios, Penedo, Delmiro Gouveia. Então, tá distribuído pelo estado. Eu acho que falta um pouco de divulgação disso tudo. E nós agora recebemos um carro do Ministério, então vamos sentar com os municípios, porque a gente pode fazer pontualmente com cada município um mutirão. Né? Perfeito. Então as prefeituras podem né? levar, porque nós temos vários equipamentos de diagnóstico auditivo, temos uma equipe médica maravilhosa, muito boa, de neuro, otorrino, em Santana, em Maceió, e assim, e aí já é um trabalho de saúde mais da APE, e aí é que está o íris, nessa visão educacional, antropológica da surdez, ela vem se integrar com a visão clínica da surdez. Então, a gente não nega nada. Então, a mãe fala, eu quero que meu bebê seja protetizado, desenvolva, fala, bora lá, mãe. Temos médico, temos fono para isso. Que tipo de ambiente operacional é oferecido pelo Instituto Íris nessa questão do atendimento à população surda? Olha, o Íris, ele é procurado pela comunidade surda, ele é visto pela comunidade surda, mas que se utiliza da língua de sinais, que é a visão antropológica da surdez de minoria linguística, né? Que agora o governo federal está evidenciando. E a APE, através dos seus centros especializados em referência, ela oferece o atendimento clínico, que é a dispensação da prótese, a reabilitação. Em Santana, a gente não tem a mesma facilidade de protetizar por uma questão burocrática do próprio governo do estado, da Secretaria de Saúde do estado. Em que especificamente? Em que momento isso se dá? Não dispõe de recursos novos para o município comprar a prótese auditiva. Aquela questão que foi tratada Isso é no bloco anterior. um diálogo entre o Estado e o governo federal, que tem que ser resolvido. Isso não é da nossa alçada. Por quê? Porque nós somos habilitados como oficina de OPM para entregar prótese, inclusive auditiva, mas dentro da Macro 1. O nosso orçamento é Maceió e mais 50 municípios. Penedo, que está dentro da Macro 1. Porque isso é como a saúde do Estado está organizada. Ela está organizada em Macro 1, Macro 2. O que vem de recurso para Macro 1 não pode ser utilizado, aplicado. Quem é que administra a Macro 2? O município de Arapiraca. Quem administra a Macro 1? Maceió. Entendeu, Gorete? A gente lá no Sertão estamos dependendo da Macro 2. Então, isso é um desafio. Eu estou esperando aí ter uma audiência, um espaço com o secretário de Saúde do Estado, porque a minha pauta com ele não é recurso para a APE.
A minha pauta com o secretário de Saúde do Estado são os 19 municípios que nós atendemos, lá no Sertão e no Médio Sertão. Como viabilizar o atendimento? Como fazer? Eu estou aqui aberta para a gente ajudar, né? entendeu? Mas a minha preocupação, nós temos uma causa, Gorete. Eu não tenho política partidária. A AP não tem política partidária, eu nem entendo de política. Nós temos causa. Nós temos causa. E é em nome da causa das pessoas com deficiência que eu peço pauta e espaço com os gestores públicos. Nesse contexto, professora, também, apesar de não discutir a política dentro do trabalho, mas emendas parlamentares viabilizaram, em 2017, digamos assim, deu uma força para a construção, a finalização da construção do Instituto. A partir de agora, para esse momento, a bancada federal é importantíssima nesse trabalho de obter mais recursos também, não? Sim, tanto a bancada estadual como a federal. E nós temos, hoje, a população de Alagoas elegeu parlamentares ligados à causa da pessoa com deficiência. E quando a sociedade elege esses parlamentares, são pessoas que têm atendimento na AP, porque eles pensam, elegendo esse parlamentar, eu vou ajudar a AP, eu vou ajudar a DEFAL, eu vou ajudar a PAI. Esses parlamentares, eles não são eleitos para ajudar a instituição de onde eles vieram. Eles são eleitos para resolver as demandas da causa da pessoa com deficiência. Quando você me perguntou o que é coletivo, coletivo é isso. Coletivo não são meus interesses. Coletivo é o que vai impactar o todo. Tudo que eu fizer, eu tenho que pensar no todo. E nós aqui desejamos boa sorte, professora Iraí Cardoso, nessa atividade que atende a todos indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, né, essa edição, e eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação. Eu quero dizer assim para vocês todos, para você, para todos, eu quero dizer que nós somos muito felizes pela missão que abraçamos, no cumprimento da nossa missão. Mas a nossa missão é de toda a sociedade, a gente precisa da ajuda de todos vocês. Muito obrigada pela atenção. Pode repetir o número do telefone que está ali, Instituto Íris? Olha, 9331-9310. Estamos lá para recebê-lo, seja para quem precisa, seja para quem queira ajudar. Perfeito. Obrigada mais uma vez e obrigada a você por ter nos assistido. E até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente. Muito obrigada.